Muito bem, Leandro. Boa segunda-feira para ti, para todos que nos acompanham no Bom Dia Notícias. Que rodada decisiva que nós tivemos nesse último final de semana, com jogos importantíssimos para Grêmio e para Internacional, que se encaminham agora para a reta final, e cada rodada que passa se torna mais decisiva a vida, tanto para Grêmio quanto para o Inter. E eu começo exatamente com o time colorado. Por quê? Porque o Inter tinha um jogo importante contra o Flamengo, contra o vice na tabela de classificação, né, o segundo colocado, até o momento vai se configurando como vice-campeão brasileiro nessa briga com o Atlético Mineiro, que eu particularmente já considero vencida pelo time mineiro. No entanto, um time titular do Flamengo contra o Inter, e o Inter acabou tropeçando num jogo em que me pareceu, mais uma vez, o Inter um tanto quanto desmobilizado. Claro, em enfrentar uma equipe com inúmeras qualidades individuais, e aqui eu poderia perder tempo para citar o Andreas Pereira, uma partida maravilhosa, Gabigol, e alguns destaques do Internacional que acabaram indo um pouco abaixo, como o caso do Marcelo Lomba. Mas não vou fazê-lo por quê? Porque tem algo que, como o jogo aconteceu sábado, que nós temos que parar para pensar no início dessa semana, que é o Internacional que acabou caindo de posição e que se passou a ver uma realidade fora, no ano que vem, da Libertadores da América. Há essa possibilidade. Claro, com essa queda do Inter, que antes brigava ali no G6 e que agora é o 8º colocado, vê como uma chance direta quase que inconcebível uma vaga direta, já que o Corinthians conseguiu entrar no G4, hoje tem o Atlético Mineiro em primeiro, segundo o Flamengo, Palmeiras aparecendo em terceiro e em quarto o Corinthians. Logo na sequência tem o Fortaleza com 52 pontos, também com 52 o Bragantino, em sexto, em sétimo o Fluminense, que venceu na rodada, foi para 48 e empurrou o Inter, que tem 47, para a 8ª colocação. O que isso significa, e agora também pegando um pouco do que foi a partida do Inter contra o Flamengo. O Inter fez um jogo em que se reuniu todas as forças, em que se pegou um objetivo, se traçou uma meta e que se caminhou com esforço, com determinação, com muita garra e também com qualidade no jogo contra o Grêmio. O objetivo era claro e definitivo. Era vencer o Grêmio e empurrar o seu rival cada vez mais para a zona do rebaixamento. Conseguiu, nem que para isso tivesse que na rodada anterior ir com um time um tanto quanto descaracterizado. Todo mundo fala que o Inter entregou para o São Paulo, eu acho que é um exagero falar isso, mas o fato é que aqui naquele jogo o Inter poupou alguns jogadores. Claro, alguns problemas físicos, mas eu não vou entrar nessa polêmica. Contra o São Paulo, perdeu. Depois, posteriormente ao Grenal, o Inter não conseguiu superar o Juventude, depois conseguiu vencer daí o Atlético Paranaense, acabou mais uma vez tropeçando nessa sequência e depois essa derrota contra o Flamengo. O que eu estou querendo dizer? Que a vaga direta para a Libertadores da América do Internacional já não é mais algo tão concreto assim. Aliás, vaga direta, o Inter está bem difícil de conseguir. A vaga indireta, ou seja, da pré-Libertadores, é algo que eu imagino que a direção tem trabalhado para conseguir. E ficou mais difícil também, porque nesse final de semana nós tivemos a decisão da Copa Sul-Americana, em que o Atlético Paranaense, com gol do Nicão, conseguiu vencer, bateu o RB Bragantino e conquistou o bicampeonato da competição. O Atlético Paranaense está lá em 13º. Está lá embaixo. Então, a torcida colorada estava torcendo para o Bragantino, que em sexto colocaria o Inter, nessas condições, do Bragantino tendo vencido, ia colocar o Inter dentro da vaga para a Libertadores, o que não aconteceu. Então, agora o Inter tem, nessas próximas rodadas, que conseguir resultados positivos para encaminhar a Libertadores. Por quê? Porque o Inter teve um ano muito ruim, um ano em que a direção errou, e aí fazendo lá uma volta na linha do tempo, breve, curta, o Inter errou em contratações, na escolha de técnicos, fracassou, e nesse ano o Inter acabou ficando apenas com o Campeonato Brasileiro, não conseguiu uma vaga direta para a Libertadores, e eu acho que escancararia a mediocridade que foi esse ano do Internacional. O técnico Diego Aguirre falou depois desse confronto contra o Flamengo no estádio Beira-Rio. Vamos ouvir o que disse o técnico colorado. É verdade, foi começo que não esperávamos e aconteceu. Aí o time ficou um pouco nervoso e nos desorganizamos. Y fue un comienzo que ficamos sorprendidos y bueno,
Cometimos algún error, alguna cosa que no deberíamos, mas son cosas de juego. Después no tengo nada para hablar do time porque eles entregaron todo, lutaron, marcamos un gol, estuvimos perto de empatar. Normalmente un juego así, cuando você toma 2 gols en 10 minutos, prácticamente mata el juego, mas Inter fue a buscar, no bajó nunca los brazos, y tentamos, y lutamos, y marcamos un gol y perdimos algún otro. Yo que fue obvio que fue ruin el resultado. Fue un buen juego de fútbol, de ida y vuelta, de los dos times proponiendo, procurando y tentando. Y también tenemos que reconocer que perdimos contra un gran adversário. Muito bem, tá aí as palavras do técnico Diego Aguirre. Eu até aproveito para fazer um comentário em relação ao que foi exposto pela imprensa uruguaia, depois da saída do Oscar Tabares, de que o técnico Diego Aguirre era a primeira opção. E me parece que a imprensa tem dado conta, com algumas informações, de que Marcelo Gajardo, esse que treina o River Plate, seria, na verdade, a primeira opção, e também aparece o nome do Hernan Crespo, ex-São Paulo, como a segunda opção, e o Diego Aguirre ficando como a terceira. Ou seja, o Diego Aguirre, há um indicativo que deva permanecer no Internacional. E daí nós colocamos as cartas na mesa. Eu gosto do trabalho do Diego Aguirre, mas longe de ser aquele Diego Aguirre lá de 2015, que disputou uma semifinal de Libertadores, que tinha um time que entrava em campo nos minutos iniciais, no primeiro tempo, com muito volume de jogo, com uma agressividade até ofensivamente, que buscava fazer uma marcação-pressão lá em cima. O Diego Aguirre não conseguiu fazer isso esse ano no Internacional. Talvez pela questão física, é um questionamento. Mas o Inter do Diego Aguirre desse ano de 2021 não se compara ao Aguirre de 2015. E aí, o Inter vai continuar com ele para o ano de 2022? Vai apostar em outro técnico? Será que o Diego Aguirre bateu no teto com esse grupo de jogadores? E aí, quem vai ser os nomes que vão capitanear o Inter no ano que vem? Felipe Melo, será que vem? Deixa o futebol paulista para vir para o futebol gaúcho, para ser uma das referências do Internacional? São grandes questionamentos e nós vamos saber a partir da temporada que vem apenas. Vamos esperar que o Inter consiga uma classificação. Muito bem, Leandro. Nós temos um Grêmio que no final de semana conseguiu renovar a esperança do seu torcedor. Jogando contra a Chapecoense, quando se fala em Chapecoense, é bom ter um olhar, e eu gosto muito da Chapecoense, mas um time que foi campeão brasileiro da Série B no ano passado e que nesse ano consegue fazer um campeonato tão ridículo, e o ridículo não em tom depreciativo, mas um campeonato tão abaixo da Chapecoense. A Chapecoense soma uma vitória apenas no Campeonato Brasileiro. Conseguiu passar o primeiro turno sem vencer um jogo. Passou o primeiro turno inteiro, ou seja, 19 rodadas, 19 jogos sem vencer uma partida, a Chapecoense. E o Grêmio precisava vencer, foi lá, fez a sua obrigação, tendo o Lucas Silva como um protagonista, um Grêmio com o Cortez, mais uma vez, tendo um azar enorme, mas o Grêmio precisava de 2 vitórias. Venceu o Bragantino e agora venceu também a Chapecoense. Renovou essa esperança do torcedor, por parte do torcedor. A tabela de classificação do Grêmio, ela é ruim, mas ela não é tão ruim assim, porque o contexto em que o Grêmio tem agora para encarar as próximas partidas ainda deixa matematicamente possibilidade. Eu falei aqui, o Grêmio virtualmente e moralmente já caiu, mas matematicamente o futebol, ele possibilita que o Grêmio possa estabelecer uma reação. O que até então no campeonato o Grêmio ainda não fez. O Grêmio vê rodada após rodada, a chance, viu, com mais de 5 chances para sair do Z4, ele não conseguiu. E rodada após rodada fica mais difícil, mas o Grêmio contra esses adversários diretos, com contas, com matemáticas, com projeções, com tabela do Juventude, com tabela do Atlético Goianiense, com tabela do Bahia e do próprio Grêmio, o torcedor começa a fazer cálculo e pensar, é 45 pontos, é 46 ou é 44? Isso a partir das rodadas, nós vamos saber a partir da régua, se vai ser 45, se vai ser 46 ou 44. Fato é que, eu nem vou entrar no mérito do jogo, porque o Grêmio precisava vencer, precisava desse resultado positivo. Por quê? Porque encarava
a lanterna da competição, que era a Chapecoense. Se não ganha da Chapecoense, teoricamente, em tese, não vai ganhar de ninguém, né? Nós falamos isso até naquela primeira partida do primeiro turno, em que o Grêmio conseguiu vencer, numa brilhante participação do goleiro Gabriel Chapecó. Aliás, que retornou, né, à cidade natal e fez uma partida que, pelo menos, conseguiu dar 3 pontos para o Grêmio, que isso que era o mais importante, era o mais interessante, pelo menos nessas circunstâncias. Bom, vamos lá. A tabela de classificação ficou organizada da seguinte maneira. O Atlético Goianiense com 40 pontos e o Juventude com 39 são os dois times fora do Z4, ou seja, o Juventude é o balizador. E, na minha opinião, é o principal rival do Grêmio. Por quê? Porque o Bahia está dentro do Z4. Claro, o Bahia é um adversário em que o Grêmio tem que focar todas as suas atenções, porque joga amanhã contra o Flamengo, um Flamengo que o Renato já falou, já expôs em coletiva, inclusive, que vai colocar um time reserva. Então, o Grêmio tem que se aproveitar desse contexto, dessa situação, para ir vencer o Flamengo com um time reserva, com foco na Copa Libertadores, na grande decisão contra o Palmeiras. Aliás, final brasileira, né? E vencer para aí sim ganhar uma sobrevida, para depois jogar na sexta-feira contra o Bahia para fazer uma batalha dos aflitos, rigorosamente uma batalha dos aflitos, como diz o próprio presidente Romildo Bolzan. Vamos lá, o Bahia tem 37 e o Grêmio tem 35. A Chapecoense em 20º com 15 pontos, o Sport Recife com 33 é o 19º, o Grêmio é o 18º e o Bahia é o 17º. A diferença do Grêmio para o Juventude são 4 pontos, mas se o Grêmio conseguir vencer o Flamengo, na terça-feira, amanhã, jogo que acontece às 21 horas, o Grêmio fica apenas 1 ponto, o Grêmio fica apenas 1 pontinho do primeiro fora, que é o Juventude. E atenção, o Juventude joga contra o Atlético Goianiense amanhã e o Grêmio tem que focar, a torcida do Grêmio tem que focar, tem que secar, tem que meter uma zica para cima do Juventude, porque o Juventude está na briga, é adversário do Grêmio, e torcer para o Atlético Goianiense vencer esse jogo. Atlético Goianiense joga contra o Juventude amanhã, o jogo acontece antes até do jogo do Grêmio, às 19 horas, em Goiás, no Antônio Ascioli. Então, o Atlético Goianiense precisa vencer. Porque o Atlético Goianiense vencendo, tem 40, vai a 43 e já escapa, pelo menos, faltando algumas rodadas, mais ou menos que escapa e deixa na briga. Grêmio, Bahia e Juventude. Esses 3 são adversários, esses 2 são adversários do Grêmio. E analisando a tabela da sequência de jogos do Juventude, a situação é cruel para esse time de Caxias, que nós gaúchos pelo menos esperávamos que o Juventude não caísse, né? Vinha fazendo um campeonato muito regular e no final acabou tropeços, mesmo com o Jair Ventura fazendo um belo trabalho por lá, e eu imagino que o Juventude tem muita chance de cair. O Atlético Goianiense empatou com o Ceará, né? E conseguiu ir a 40 pontos e a ficar com 39, mas acabou indo a 40 e já se distanciou um pouquinho. Então, o Grêmio precisa vencer do Flamengo. Tem o Flamengo, depois encara o Bahia na sexta-feira, tem São Paulo, Corinthians e Atlético Mineiro. Um Atlético Mineiro possivelmente já campeão brasileiro, um Flamengo com foco total na Libertadores e o jogo contra o Bahia, que é a Batalha dos Aflitos. E depois pode fazer uma troca de pontos, empate contra o São Paulo, uma derrota contra o Corinthians. O Grêmio precisa vencer 3 jogos e empatar 1. Essa é a projeção do momento. Pode mudar, pode diminuir, mas o Grêmio precisa, nesse momento, 3 vitórias e 1 empate. E eu coloco vitória contra o Flamengo, contra o Atlético Mineiro e também contra o Bahia. Em caso de uma derrota contra o Bahia, eu imagino que o Grêmio vai dar adeus à Série A para o ano de 2022. O técnico Wagner Mancini se manifestou, bem como também o vice-presidente de futebol, Denis Abraão, junto com o presidente Romildo Bolzan, que falaram bastante em relação a esse jogo, sobre a volta do Douglas Costa. Eles falaram em inúmeras questões. Mas o Wagner Mancini é o que mais chamou a atenção, porque ele falou do time e também falou que, pelo menos da parte dele, do grupo de jogadores, da comissão técnica, reforçando também o discurso da direção, o Grêmio vai lutar até o final. Vamos ouvir o Wagner Mancini. Boa noite a todos. Não dúvida que a manutenção da equipe, né, somente a entrada do Chapecó no gol, mas a manutenção dos 10 de linha, ela te dá uma possibilidade de você ter uma sequência, né, já que a equipe venceu 2 partidas, né, e não se trata aqui de ter achado o time ideal ou não, acho que esse é o time do momento. E eu vejo no elenco todos os jogadores muito focados exatamente nisso.
que a gente possa realmente fazer um final de campeonato agora diferente, buscando a nossa meta, que é vencer todas as partidas, e há uma necessidade em cima disso também. Então, por isso que a manutenção do time, ela te dá uma possibilidade de um time revigorado, né? Não quer dizer que será o mesmo time do jogo do Flamengo ou do Bahia, que são os próximos. Mas hoje eu acho que foi fundamental até para que a gente tivesse os conceitos de jogo que nós tivemos diante do Bragantino e hoje bem estabelecidos. Muito bem, Leandro. Essas são as informações da dupla Grenal. Nós temos uma conversa marcada hoje para segunda-feira com o presidente Adilson Luiz Stankiewicz, que vai esclarecer absolutamente tudo sobre o Ipiranga em 2021 e 2022, as informações que temos até o momento, sobre a saída do Júnior Rocha, sobre a saída também do executivo Renan Mubarak, mais alguns jogadores que nós já temos algumas informações que devem deixar o Ipiranga para a próxima temporada. Nós estamos no final do mês de novembro, dezembro se coloca como um mês decisivo na busca do Ipiranga para formar as estruturas que vão ser responsáveis por fazer um campeonato gaúcho na primeira divisão e também a Série C do Campeonato Brasileiro, a terceira divisão do futebol nacional. Nós ficamos na espera no Virando o Jogo hoje às 17 horas. Leandro, que alegria que foi estar na tua companhia e de todos os que acompanharam a final do Campeonato Regional de Futsal, que contou com uma disputa de terceiro lugar entre Campinas e Erebango, e depois a grande decisão, Centenário e Barão de Cotegipe. Estivemos lá em Barão juntos, foi uma festa maravilhosa, foi impecável o que fez a torcida e também o jogo no mais alto nível na Taça Regional de Futsal 2021, que foi vencida por Centenário. E nós vamos conferir agora os gols do jogo entre Erebango e Campinas na disputa do terceiro lugar. Algum espaço ali frontal para fazer essa batida frontal que podia levar algum perigo ali para a meta do Johnny. Vem Campinas, bola mais uma vez no pivô, ele escorou, bateu, toque! Copini! Gol! Aí é a Ovelha, tá pedindo bola o Douglas Frois. Ele vai receber agora com a perna direita, vai na individual para tentar marcar. Lindo passe! Lindo passe! Gol! É do Erebango! Vale muita coisa. Se é que não vai, bateu de longe! Olha a resposta! Gol! O Erebango foi lá e fez com o Luan. O Campinas respondeu. Foi lá e marcou. Boa jogada, o Ovelha na proteção. 1, 2, pra fazer o gol! É de Campinas! O grande campeão da Taça Regional, o toque cruzado pro Luan, pro Tato, gol! Claudinho! Safa e gol! O toque! Fabinho! Campinas! Muito bem, Leandro. E para quem estava naquela curiosidade em relação aos gols desse jogaço entre Centenário e Barão de Cotegipe na casa do Barão, o jogo que terminou vencido por Barão, vamos ver, confira. Direto pro gol, o goleirão estava já de volta no gol, bateu de longe, Dani largou, quem vem, completa, gol! Centenário! Igor, 2 na marcação, vai sobrar, Dúcio, Dani, quem pega pra fazer? Gol!
Matheus! É do Centenário! Com pressa, Dani. Avança por dentro. Pela direita, agora recebe Lucas. Pode fazer! Bateu! Gol! É do Barão! Pode fazer. O gol Centenário para abrir uma vantagem ainda maior. Bateu de longe, Maicon! Gol! Maicon! Centenário amplia. Ivonei respondeu, bateu! Gol! O Centenário fez um. O Maicon foi lá e guardou. Fez o 3-1. O Ivonei, em cobrança relâmpago, faz o segundo. Centenário tem 3. Barão de Cotegipe tem 2. Que jogo é esse? Para quem queria gol, para quem queria emoção. Vamos para os últimos 10 minutos. Outra grande defesa, bateu Josias! Gol! Guilherme avançou para Geno para fazer o gol, bateu em cima, quem pega? Olha o bate-rebate! Gol! É do Barão Guilherme! É isso aí. Barão venceu o segundo jogo, mas Centenário tinha vencido o primeiro jogo. Uma vitória para cada lado. Decisão nos pênaltis. E quem brilhou foi o time de Centenário, que conquistou o título, pelo menos de forma inédita, por essa nova organização da Taça Regional, agora na edição 2021, e comemorou na casa do adversário. Vamos ver a disputa das penalidades. Do segundo. Vem Centenário. Vem pra bola, Matheus. Bateu! Gol! É de Centenário! Abre o marcador nos pênaltis. Centenário faz o primeiro. Vem no delírio da torcida. No delírio da torcida. Torcida dos dois lados. Vem Josias. Ele contra Maicon. Bateu. Pra fora. Pra fora. Joga o Josias. Perde o primeiro pênalti. Luan Segato. Centenário pode fazer 2-0. Vem com a perna canhota, bateu. Gol! É de Centenário. Faz o segundo gol. Tá em vantagem. Se Genuir perder, se Maicon pegar na trave, ele jogar para fora. Centenário é campeão. Partiu. Genuir bateu. Gol! É de Barão. Vem Maicon para a bola. Precisa pegar. O nome da primeiro jogo. O nome da final do segundo jogo. Se ele guardar, Centenário vai comemorar o título. Se Maicon guardar, ele contra Dani. Ele contra o experiente Dani. Respira fundo, torcedor. Maicon pra bola. Passos lentos. Bateu. Centenário. Campeão da Taça Regional de Futsal 2020. Título fica para Centenário, que com a Prefeitura Municipal levaram, junto com o prefeito, esse troféu da primeira colocação, campeão. Festa foi para Centenário. Aliás, a torcida fez uma baderna, né, como eu costumo dizer, um apoio
todo momento, durante os 40 minutos no primeiro jogo, depois mais 40 no segundo, e comemorou na quadra do Poliesportivo Municipal de Barão e também depois em Centenário. Muito bem, Leandro. Um abraço para ti, boa semana a todos que nos acompanham e até a próxima. Nos vemos amanhã.